Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que assiste essa aula de apoio do CAPED. Meu nome é Natan e estamos aqui para iniciar mais um trimestre, de uma nova revista, um novo tema. E esse trimestre nós estamos iniciando um tema que é sobre anjos, demônios e batalha espiritual. Tema bastante intrigante, um tema onde surgem muitas dúvidas, dos alunos, a respeito desse mundo espiritual. E pela graça de Deus eu pude escrever, essa revista. E nessas primeiras aulas nós estaremos juntos aqui com os irmãos para nós tentarmos caminhar juntos, para uma melhor compreensão desse tema, vamos tentar caminhar aí nesse sentido para dar algum subsídio para você, professor, para você, professora da classe dos adultos, tá bom? Bom, uma das dificuldades que eu tive em relação à escrita dessa revista é a respeito do próprio tema em si, que muita gente acredita, tem muitas crenças em relação aos anjos e aos demônios baseado muito em experiências pessoais suas e de conhecidos, Então, experiências com anjos, experiências com demônios, experiências muito impactantes. E eu não estou aqui para dizer se essas experiências são válidas ou não são válidas, tá? Mas é muito difícil quando você trabalha com um tema baseado em experiências. Então, nessa revista, eu tentei seguir apenas questões bíblicas, o que está na Bíblia, estritamente, tá? Naturalmente que você, professor, pode ter um aluno aí na sua classe que pode levantar, eu tive um testemunho, eu tive uma experiência assim, fulano de tal teve uma experiência assado, e assim por diante, acho que cada situação deve ser avaliada individualmente, tá? Mas nós aqui tentamos priorizar o que a Bíblia diz sobre esse tema, o que a Bíblia nos informa acerca dos anjos, acerca dos demônios, acerca da batalha espiritual, tá? Nesse sentido, nós dividimos a revista em 3 partes, basicamente em 4, mas vamos dizer que foi 3, tá? Então, nas primeiras 3 lições, nós trataremos sobre os anjos, tá? Nas outras 3 lições, nós trataremos sobre os demônios, Na 7ª lição, nós temos uma aula para falar sobre Satanás, ele é um ser tão mencionado na Bíblia, é um ser que muitas vezes há muita mitologia por trás desse nome, desse personagem. Então nós entendemos que poderia ter uma aula só para falar sobre ele. Na 8ª aula nós vamos falar sobre o ser humano, Você pode estar pensando, puxa vida, mas o que o ser humano tem a ver com esses outros seres espirituais? A aula 8, que é sobre o ser humano, é uma aula de transição. Por quê? Da 9 em diante, nós falamos especificamente da batalha espiritual. Então, o tema que mais abrange essa revista é a batalha espiritual. Então, nós tentamos trazer todos os personagens que estão inseridos nessa batalha. Então, anjos, demônios, o próprio Satanás. E em toda a lição, Jesus Cristo é mencionado, é citado. Nós temos aulas sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre os demônios, a superioridade de Cristo sobre Satanás, a necessidade do ser humano de Cristo, Então, nós dividimos a revista nesse sentido, primeiramente apresentando os personagens dessa batalha, anjos, demônios, ser humano, Satanás, etc., para depois entrar no tema da batalha espiritual, tá? Espero
né, que essa divisão possa ajudar, né, possa contribuir para um melhor entendimento dessas questões, né, de batalha espiritual, né, enfim, tá bom? Nessa primeira aula, nós vamos apresentar os anjos, né, uma aula tanto quanto introdutória, tá? E nós vamos falar sobre os anjos especificamente, tá? Primeiramente, quem são os anjos, né? Quando a gente fala sobre anjos, de quem que a gente está falando, né? A primeira coisa que nós precisamos entender, biblicamente, é que anjo, a palavra anjo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela quer dizer mensageiro, né? Uma pessoa com uma mensagem a entregar, tá bom? Só que a palavra anjo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela não só indica seres sobrenaturais, ela também indica pessoas, tá? E é muito importante nós nos atentarmos para o contexto de cada passagem. Porque pode ser que em alguma Bíblia tá lá escrito anjo, mas na verdade não era um anjo como a gente entende hoje. Era uma pessoa, tá? Era um mensageiro. Por exemplo, vamos ler aqui, só para nós nos atentarmos a essa questão. Por exemplo, Gênesis 32:3. O livro de Gênesis 32:3 nos vai trazer a seguinte informação. Olha só. Peraí, só um minuto. 32:3. Então Jacó enviou mensageiros à frente, a seu irmão Esaú, a terra de Seir, o território de Edom. Esse mensageiros é a palavra malach, que indica também um anjo, né? É a palavra que indica mensageiro. Mas em outros contextos de Gênesis, por exemplo, em Gênesis 19, né? Nós vamos ler o seguinte, Gênesis 19, versículo 1, diz o seguinte: os dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Nessa tradução, né, que é Almeida século 21, ela faz essa diferenciação entre um anjo, um ser sobrenatural, ele coloca anjo, né, e lá no capítulo 32 ele vai descrever como mensageiro, porque Jacó enviou pessoas, né, para falar com seu irmão Esaú. Porém, no hebraico é a mesma palavra, tá? Então, talvez em alguma tradução possa estar anjos nas duas referências, ou mensageiros nas duas referências, e o contexto vai nos dizer do que se trata, tá? No Novo Testamento é a mesma coisa, tá bom? A palavra anjo, né, no Novo Testamento, a palavra ágelos, ela também quer dizer mensageiro, uma pessoa, como também um anjo. Então, é tarefa do intérprete da Bíblia identificar de quem está falando ali, tá bom? Pelo contexto, tá certo? Então, anjo, a priori, ele é um mensageiro, tá? Ele é alguém que carrega uma função, carrega uma mensagem de Deus, tá bom? Quando a gente fala de anjo, desse ser sobrenatural, né? Desse ser que não é um ser humano, tá bom? Então, anjo, a priori, é alguém que tem uma mensagem, que tem alguma função, alguma tarefa a realizar, e essa tarefa é designada por Deus, tá bom? A Bíblia, ela não diz quando que os anjos surgiram, tá? Não existe uma descrição bíblica acerca dos anjos, tá? O que a gente sabe que a Bíblia nos diz é que foram criados por Deus, né? Colossenses capítulo 1 ali, versículo 16 vai dizer a respeito disso, tá bom? E a partir de Jó 38, eu sei que é um texto poético, mas Deus ali, ele está confrontando Jó, e ele vai dizer o seguinte, que quando Deus colocava os fundamentos da terra, os filhos de Deus, né, as estrelas da alva, já adoravam a Deus, né? Na linguagem do livro de Jó,
filhos de Deus se refere a anjos, tá? Então nós podemos entender que os anjos foram criados antes do próprio universo, né, que nós conhecemos hoje, tá? O universo material. Mas como foram criados, de que maneira, a Bíblia ela não diz, tá bom? E essa é uma das dificuldades, né, desse tema, porque muitas vezes as pessoas querem inventar coisa, né? Querem trazer interpretações hiper alegorizadas para tentar descobrir de onde surgiram os anjos. Nós não sabemos, a Bíblia não diz quando, né? Só diz mais ou menos que foi antes da criação do universo e nem como, tá bom? A Bíblia já parte da ideia que os anjos existem, tá certo? E também não sabemos quantos anjos existem, tá? Na revista eu coloquei aqui uma informação da tradição judaica, né? Talvez, lógico que a tradição judaica ela não pode ser doutrina para nós, né? Mas ela muitas vezes é fonte de informação para alguma coisa. Teve um judeu chamado Simão Ben Laquish, você pode ler isso na revista, que ele foi criando um censo de quantidade de anjos, né? E pelo censo dele é milhões e milhões de anjos, tá bom? A Bíblia também não diz, ela só dá um número assim bem grande, né? Jesus falando, ele fala que poderia pedir mais de 12 legiões, o que daria mais ou menos ali no contexto romano da época, daria mais ou menos uns 72 mil anjos, tá? Mas a gente não sabe a quantidade, tá? A visão, Daniel, ele vê o trono de Deus e ele fala que ele vê milhares de anjos. Então o que a gente entende é que são muitos, né? São incontáveis. A gente não sabe exatamente quantos são, tá certo? Na Bíblia também, quando nós falamos sobre anjos, sobre seres sobrenaturais, a Bíblia ela faz algumas distinções, tá bom? Algumas nomenclaturas diferentes, tá? Esse é um tema bastante complexo e muitas vezes controverso, tá? Para você, professor, eu sugiro você tomar um pouco de cuidado com esse tema, porque alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que existe hierarquia de anjos, tá? Então, você tem uma classe que é mais alta, outra que é menor e assim por diante. Outros estudiosos vão dizer que não existe essa hierarquia, são só diferenças, percebe? Ninguém está acima ou abaixo, todos eles são anjos, todos eles têm, digamos assim, o mesmo nível, né, hierárquico, mas com funções diferentes, com características diferentes. Por que controverso e polêmico? Porque a Bíblia também não diz muita coisa acerca de hierarquia de anjos, tá? A Bíblia não diz muita coisa acerca disso. Ela só parte da ideia de que existem anjos diferentes, existem seres sobrenaturais que são denominados com nomenclaturas diferentes. A ideia de que existe hierarquia talvez surge do termo arcanjo, né? A gente já falou de anjo, tá? Então eu vou pular esse tópico aqui. Mas os anjos, como eu disse, tá? São mensageiros, ministros de Deus, tá? Hebreus 1:14, ele vai dizer que são ministros de Deus que cumprem os decretos de Deus, tá? João Calvino, ele vai dizer que eles são despenseiros e administradores da beneficência de Deus. Então, na Bíblia, nós vemos os anjos realizarem coisas diferentes, né? Apesar de o significado do nome ser mensageiro, mas nós vemos anjos matando, anjos protegendo, anjos defendendo, anjos guiando, anjos soltando os apóstolos das prisões ali, né? Então, apesar da palavra querer dizer mensageiro, o anjo ele não é limitado a entregar uma mensagem apenas. Ele cumpre aquilo que Deus determina. Qualquer função, e ele é extremamente obediente
a Deus. Nós vamos ver mais para frente, tá bom? Em outra aula. Mas essa ideia de hierarquia talvez venha do termo arcanjo. O arcanjo, ele é um termo grego que utiliza duas palavras, tá? A palavra angelos, né, que como nós vimos é a palavra anjo, e a palavra arco, que é a palavra chefe, tá bom? Então, se você traduzir, literalmente é chefe dos anjos, né? Ou principal dentre os anjos. Esse termo arcanjo, ele aparece algumas vezes na Bíblia. No Novo Testamento, ele aparece lá em 1 Tessalonicenses 4,16, Judas 1,9. No Antigo Testamento, ele aparece também em Apocalipse 12,7. Ele aparece no Antigo Testamento em Daniel 10, Daniel 12, tá bom? E sempre que ele aparece, né, esse arcanjo, é sempre em contexto de batalha, sempre em contexto, em momentos cruciais da história, tá? Muitos pensam que por ele ser o chefe, né, então tem hierarquia. Outros vão dizer, não, esse termo chefe não quer dizer que ele é maior que os outros, mas que ele tem uma diferença. É uma pessoa, um anjo, um ser sobrenatural, que ele tem diferentes funções, tá bom? Na minha visão, é muito difícil a gente determinar, bater o martelo em relação a essas duas coisas, tá? Porque a Bíblia realmente não fala muito a respeito de hierarquias, apenas os apresenta, tá bom? E um detalhe sobre o arcanjo é que o único arcanjo citado na Bíblia é Miguel, tá? Não quer dizer que só ele exista, mas o único que ele é citado nominalmente é Miguel. Nós vamos falar dele na próxima aula, tá bom? Enfim, mas para você, professor, eu indicaria para nós não entrarmos nessa discussão, né? A não ser que você tenha, né, muito domínio sobre o assunto, você tenha uma opinião extremamente formada, porque é um assunto bem controverso, tá? Essa questão de hierarquia de anjos, tá certo? Vamos lá. Querubim. A palavra querubim, e esse ser, né, talvez seja um dos seres mais intrigantes de toda a Bíblia, né? A palavra, o vocábulo, tem muitos significados diferentes, né? Pode indicar guardar, cobrir, celestial, bênção, e etc. E esse ser, ele tem uma série de funções na Bíblia. Ele aparece diversas vezes na Bíblia, em funções muito diferentes, mas geralmente eles estão ligados à função de carregar alguma coisa, de levar alguma coisa ou de proteger, né? Essa é a ideia. Por exemplo, a primeira vez que eles aparecem em Gênesis 3:24, e eles protegem, eles guardam o caminho da árvore da vida, né? Salmo vai dizer que eles levam coisas ao trono, né? Salmo 80, versículo 1. Ezequiel 9:3 vai dizer que eles ajudam nesse processo de tirar a glória de Deus de Jerusalém, tá? Perdão, Ezequiel 10. E Ezequiel é justamente o livro que mais fala sobre esses seres, né? E na descrição de Ezequiel, assim, é uma descrição bastante interessante, né? Diz que tem 4 rostos, né? De humano, de leão, de touro, de águia. Tem 4 asas, 4 pernas, rodas cheias de olhos, né? Tem brasas e relâmpagos saindo dele. Mas apesar disso, eles também são retratados de uma maneira mais, digamos, mais angélica, como a gente tem essa imagem, né, do anjo, aquela pessoa de branco com asas. Eles também têm essa descrição quando Deus dá
o modelo da Arca da Aliança, ele coloca 2 querubins na tampa. E os querubins que estão na tampa, pela descrição, eles já são mais... tem uma aparência mais humana, vamos dizer assim, tá? Com asas e tudo mais. Porém, apesar de eles fazerem muitas coisas diferentes, eles geralmente, né, não é todas as vezes, mas geralmente eles estão ligados ao trono de Deus. Estão sempre perto do trono. Quando, em algumas descrições apocalípticas, nós vemos querubins perto ali do trono, etc, tá bom? Quando Ezequiel vê o trono de Deus. Então, os querubins estão bem ali perto do trono de Deus, tá certo? São criaturas, assim, bastante interessantes, muito intrigantes, uma coisa, assim, muito espetacular, vamos dizer assim, tá bom? Como eu disse, a Bíblia não diz muito acerca de hierarquias. Eu sei que muitos teólogos, você pode pesquisar e vai ter teólogos muito bons e muito melhores do que eu, que dizem que existe hierarquia. Mas eu não consigo ver dessa forma, tá bom? Mas não é uma coisa que nós vamos nos preocupar muito com isso, tá bom? Bom, e temos também o serafim, tá bom? O serafim, ele aparece uma vez na Bíblia, que é lá em Isaías 6, tá bom? E na visão do profeta, eles estão também diante do trono e adorando a Deus ali o tempo todo, clamando santo, santo, santo. Porém, algo muito interessante, a palavra serafim, ela também é usada para serpentes ardentes e voadoras, tá? Nesse contexto é muito interessante porque a palavra é a mesma, serafim. Você pode ver isso lá em Números 21, versículos 6 e 8, Deuteronômio 8, 15, Isaías 14, 29, etc. Também quer dizer serpentes, ardentes e voadoras, tá? E a forma deles, né, é uma forma mais humana, né? Diz que ele tem rosto, 2 mãos, 2 pés, aliás, 6 asas, tá bom? E uma das funções descritas ali em Isaías 6, uma das permissões que esses seres têm, os serafins, a Bíblia diz que um dos serafins tira uma brasa do altar e toca a boca do profeta e purifica os lábios do profeta. Então, uma das funções que ele tem, uma permissão que ele tem diante de Deus é tirar essas brasas do altar, tá? Então podemos entender que são seres também bastante ligados à santidade de Deus, tá? Tanto que eles louvam essa santidade de uma maneira contínua, né? Mas mais do que isso, eles têm permissão. Isso é interessante porque o trono de Deus na Bíblia é algo assim, sempre bastante alto, sublime, intocável, né? Algo extremamente santo. Porém, essas criaturas de Deus têm a permissão de Deus também, né? Deus assim o permitiu, de tirar essa brasa e purificar o lábio do profeta, tá? São também criaturas muito interessantes, tá bom? Algumas funções dos anjos na Bíblia, tá? Como eu disse no começo da aula, os anjos, eles não só são mensageiros, né? Eles não só falam, tá? Mas eles atuam no plano de Deus. Eles são bastante atuantes no plano de Deus, tá? Por exemplo, só para nós termos uma ideia, no Antigo Testamento, os anjos, né? Isso, o anjo de maneira sobrenatural, né? Não o anjo mensageiro humano que a gente falou lá no começo. Mas o anjo, esse anjo sobrenatural, no Antigo Testamento ele aparece 108 vezes. No Novo Testamento esse número sobe para 175 vezes. E isso é muito impressionante porque o Antigo Testamento é muito maior que o Novo Testamento.
Então, proporcionalmente, no Novo Testamento, os anjos aparecem muito mais do que no Antigo. Isso indica uma importância muito grande desses seres no plano de Deus, principalmente em relação à igreja, tá? E eles têm um papel muito importante. Por exemplo, no Novo Testamento, eles anunciaram o nascimento de Jesus para Maria, para José, anunciaram para os pastores de Belém, eles libertaram os apóstolos da prisão, eles falaram com Filipe, né, em Atos 8, falaram com Paulo, né, em Atos 27. Então, os anjos são seres que estão constantemente trabalhando para Deus, né? Tanto é que Hebreus 1:11, né, que é um texto muito importante para nós nessa lição, vai dizer que eles são ministros de Deus, tá certo? Ou seja, eles cumprem a vontade de Deus, eles cumprem o decreto de Deus, tá certo? Uma coisa muito importante é que eles são totalmente submissos à autoridade de Deus. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, um pequeno parêntese para você, professor, né, aluno também, né, que, enfim, está assistindo. Mas o reino de Deus, ele funciona a partir de autoridade outorgada, tá? A partir de autoridade outorgada. A gente vai ver isso em algumas aulas mais para frente, tá? Mas Jesus, ele nos disse o seguinte, disse aos seus discípulos: a minha autoridade eu vos dou, para pisardes em serpentes, escorpiões, quando nós desafiamos os poderes das trevas, os poderes inimigos, nós não fazemos isso com a nossa própria força. Nós não fazemos isso com as nossas próprias mãos. Nós fazemos isso com a autoridade de Cristo. E no plano de Deus, quando nós lemos a Bíblia, de uma maneira geral, a gente tem essa noção de que toda autoridade é dada por Deus. E os anjos, eles cumprem exatamente isso. Um exemplo disso, Judas capítulo 1, versículo 9. Vai dizer o seguinte, que Miguel, o arcanjo, né, que a gente falou, ele contendeu com o diabo pelo corpo de Moisés. Ele não lutou contra o diabo. Por exemplo, nós vamos ler que ele diz assim, quando ele disputa o corpo ali de Moisés, ele diz para o diabo que o Senhor te repreenda. Ele não luta com o diabo. Por quê? Né? Por exemplo, será que ele era fraco? Será que ele não ia conseguir lutar com o diabo? Isso não é verdade, porque lá em Apocalipse 12, versículo 7, Miguel luta contra o diabo e vence, expulsa ele ali do céu, né? Então, porque em um momento ele não luta, ele até joga essa questão para Deus, né? O Senhor te repreende. Em outro momento ele luta e vence. Então, força não era. Falta de força para Miguel não era, né? Porque ele venceu já. Em um dado momento, venceu o diabo. Por que o diabo não luta contra o diabo? Perdão, que Miguel não luta contra o diabo em Judas 1:9. Por causa de uma questão. Deus não tinha dado autoridade para Miguel naquele contexto. Tá? Deus não tinha dado, então Deus tinha mandado, olha, vai lá e busca o corpo. Ou, enfim, nós não sabemos o que aconteceu com o corpo de Moisés, mas vai lá e faça essa função. E ele não tinha autorização para lutar contra o diabo naquele momento. Os anjos, eles cumprem isso à risca. Por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 7 ao 17, nós vamos ver que um anjo de Deus foi enviado a Jerusalém para matar as pessoas. Então o anjo estava lá matando aquelas pessoas. Quando Deus fala, o texto é muito claro, Deus fala basta, o anjo para na hora, né? O anjo não tem aquela
aquela margem de desobediência, né? Não, deixa mais um pouquinho aqui, ou não, vou parar mais um pouquinho antes, eu acho que Deus vai mandar parar. Não. O anjo, ele cumpre exatamente a vontade de Deus, tá? E isso funciona por quê? Porque Deus dá autoridade a eles de realizarem determinada tarefa. Então eles, os anjos, eles estão totalmente submissos à autoridade de Deus. Eles só fazem aquilo que Deus manda, tá bom? Diferente de muitos seres humanos, né? Vamos colocar esse ponto aqui, né? Muitos seres humanos não fazem isso, né? Mas os anjos não. Os anjos cumprem a vontade de Deus de maneira bastante criteriosa, de maneira bastante certeira, tá bom? Então, fechando esse parênteses, o reino de Deus, ele funciona com autoridade outorgada. Nós temos autoridade, nós como igreja, nós temos autoridade contra os poderes das trevas? Temos. Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos super crentes, não, mas porque Jesus nos outorgou. Jesus nos deu essa autoridade. O anjo, quando ele age, ele segue exatamente. Deus me mandou fazer isso. É isso que eu vou fazer, tá? Então hoje, nessa primeira aula, numa aula mais de introdução, né? Uma aula mais de ambientação, né? Espero que você, professor, tenha bastante sucesso, né, na sua aula. Espero que você estude bastante sobre esse tema, né? Porque geralmente é um tema que incita perguntas, incita a curiosidade dos alunos, né? E assim, nós temos que ter a coragem de dizer o seguinte, meus irmãos, a Bíblia não diz, né? Muitas das dúvidas das pessoas acerca dessa temática, né? Não é nem algo que a Bíblia traz, não é algo que a Bíblia trata, mas é uma curiosidade muito fora da Bíblia. Então, tenha coragem de dizer para o seu aluno, olha, a Bíblia não diz nada. Outra coisa, pode ser que um aluno levante, mas isso aconteceu, que o anjo fez isso, que o anjo fez aquilo, que isso aconteceu. Não, amém. Nós não estamos aqui para julgar a experiência de ninguém, mas concentre a sua aula no que a Bíblia diz, tá? Porque senão fica uma aula muito de testemunho, né? Uma aula muito vaga, onde todo mundo fala, fulano de tal teve uma experiência assim, ciclano teve uma experiência assado, e no fim das contas a gente não aprende nada que a Bíblia nos traz. Então tenha coragem de dizer para o seu aluno, olha, a Bíblia não diz nada a respeito disso, né? Fala, olha, a Bíblia diz outra coisa, tá? Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha uma aula abençoada, que você seja edificado em nome de Jesus. Deus abençoe.